Deus em uma conferência e é benção, é muito bom, não tem experiência melhor. E eu quero agradecer também ao pastor Ari, pastora Cleudiane, obrigado. Agradecer também ao meu pastor por ter, sei que ele tinha muitas outras coisas também para fazer, mas ele deixou de fazer para vir comigo. Obrigado, pastor. E quero agradecer pela presença de cada um de vocês também. Amém? Amados, orei ao Senhor desde o dia que o pastor ele me convidou para estar vindo ministrar aqui. E de lá para cá eu venho orando para que Deus viesse me dar uma palavra abençoada. E o tema que ele me deu foi missões, a prioridade da igreja. Amém? Queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 9. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 16. Amém? A prioridade da igreja. Missões, a prioridade da igreja. E antes mesmo de começar, eu queria falar um pouco para vocês que eu era um jovem que o diabo ele me aprisionou demais nesse mundão. E a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E eu sei que não há outro caminho que a gente possa seguir se não for Jesus. E não há experiência melhor do que essa a gente está vivendo. Ter uma vida com Ele, ter uma comunhão com Ele, conhecer Ele em oração, em busca. Não há nada melhor do que isso. E nós vamos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz assim, ó. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém, amados? Mas aqui é o apóstolo Paulo. E aqui ele revela, a Bíblia nos revela, que para ele, o Evangelho para ele, não era simplesmente uma obrigação. Mas para ele o Evangelho era a vida dele. Ele se entregava mesmo de corpo e alma. E aqui ele nos ensina que ele fala que, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim se não pregar o Evangelho. No tempo que a gente vivemos de hoje, a gente vivemos a realidade, onde muitas, como o pastor estava falando, a igreja tem se calado. E se a igreja se calar, o mundo ele vai tomar de conta. E o que tem acontecido, a realidade, eu estava até comentando aqui com o irmão, aqui, que a realidade de hoje não é pessoas se convertendo, é pessoas se desviando dos caminhos do Senhor. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas por quê? Porque a igreja ela tem se calado. E eu quero trazer esse tema para vocês, que a gente viemos despertar, que a gente viemos acordar. E eu sei que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Para Paulo pregar o Evangelho não era apenas um direito, era uma obrigação imposta por Deus. A evangelização do mundo é a tarefa suprema da igreja e deve ser a prioridade mundial, número 1 da igreja de Cristo na terra. Então, o Evangelho, pregar o Evangelho é o essencial, é o importante para cada um de nós cristãos. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Nós devemos priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Amém? Abram a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14.
versículo 14 ao 15. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Aqui, a gente lendo essa passagem de Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 15, vemos que o apóstolo Paulo ele faz 4 perguntas para nós. E uma das perguntas, Paulo ele se preocupa com a condição do pecador. Ele pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Se você voltar um pouquinho antes, no versículo 3 do capítulo 10, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como ele vai invocar alguém se ele não crer? A segunda pergunta de Paulo, ele se preocupa com a divulgação do nome do Senhor. E ele diz: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E aqui, amados, a gente vê a importância de anunciar o nome do Senhor. Porque como é que as pessoas vão crer na palavra de Deus se elas não ouvirem? Se a gente não pregar o Evangelho? O nome do Senhor precisa ser divulgado para o pecador ouvir e aceitar. A terceira pergunta que Paulo faz, ele se preocupa com a pregação. Se não houver pregação, o pecador não irá ouvir a palavra de Deus. Como diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a palavra de Deus é pelo ouvir. E ouvir através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir através da palavra de Deus. Então, amados, a gente vemos aqui 4 perguntas que o apóstolo Paulo nos faz, aqui através dessa palavra de Romanos, que é voltada para nós mesmos, para nós cristãos. E, amados, a importância para nós é a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. A gente não podemos deixar de fazer a obra do Senhor. O que há de mais importante em nossa vida do que fazer a obra de Deus? O que é de mais importante do que ganhar vidas para Jesus, do que salvar almas para Jesus? E a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Ele vos acrescentará. Amém? Essas 4 perguntas que o apóstolo Paulo faz aqui nessa passagem, do versículo 14 ao 15. E tem falado bastante no meu coração. Nós não devemos deixar de pregar o Evangelho. Porque enquanto nós deixamos de pregar o Evangelho, vidas estão sendo ceifadas aí pelo diabo. Vidas estão sendo mortas aí pelo diabo. Muitos jovens aí que estão desviados dos caminhos do Senhor estão sendo ceifados. E o diabo ele não tem brincado de ser diabo. Você pode ver que o diabo ele tem entrado até dentro mesmo das igrejas. No meio das igrejas tem detonado mesmo. Porque muitos não têm vigiado, muitos não têm orado, muitos não têm pagado um preço. Não têm tido uma comunhão com o Senhor. E nós precisamos ficar atentos, amados, porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E o trabalho do inimigo da nossa alma é isso. É levar o máximo de almas possível para o inferno. Amém, amados? O mandamento do Senhor para a igreja é, abram no livro de Mateus, capítulo 28. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Versículo 19 ao 20. Esse é o mandamento do Senhor para nós, igreja. E diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Versículo 18 ele diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém, amados? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Aqui, Jesus, após ele ressuscitar, ele fala aos seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E essa autoridade ele deu para a igreja. Então você tem autoridade. Você recebeu a autoridade. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida, você tem autoridade. E ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele disse: vão e façam discípulos. Ele está mandando vocês ir e fazer discípulos de todas as nações. Porque o Senhor ele não faz acepções de pessoas. Amado de Deus, ele tem me ensinado. Ele tem me... Como aquela música, o amor de Deus está criando forma. E o amor de Deus tem criado forma em mim. Porque não há experiência melhor do que viver com o Senhor. E eu tenho me apaixonado a cada dia mais por Ele. Hoje, nas minhas orações, eu digo: Senhor, eu não sei viver sem Ti. Eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem a Tua presença. Porque o que nós somos sem a presença de Deus? Sem Jesus, sem o Espírito Santo. Nós não somos nada. Então, amados, Deus, o Senhor Jesus, Ele já nos deu toda a autoridade. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade e usar essa autoridade no nome de Jesus. Amém? O Senhor, Ele nos ordena a fazer o ID. Marcos capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Amém? Diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Amém? Então o Senhor Ele nos ordena. A gente vemos que aqui é uma ordenança do Senhor. E a gente devemos cumprir, a gente devemos ser obediente ao Senhor. Nós devemos obedecer o mandamento do Senhor, que é cumprir o ID, pregar o evangelho a todas as criaturas. Amém? Nós não precisamos ter medo, não precisamos ter vergonha de pregar no nome de Jesus para as pessoas. Porque nós somos instrumentos do Senhor. E você pode ter certeza que no nome de Jesus você vai poder fazer muitas coisas. Porque o nome de Jesus ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Então, amados, o Senhor ele nos dá uma ordenança. E nós devemos obedecer. Nós devemos compreender. Amém? Devemos realizar a vontade do Senhor. Abram aí 1 Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Amém? Diz assim: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, amados, a Bíblia nos revela que essa é a vontade do Senhor. A Bíblia fala que Deus ele não se agrada na morte do ímpio, mas Ele deseja que todos tenham pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Não foi à toa que Ele deu seu único filho para morrer por nós ali naquela cruz do Calvário para nos salvar. Amém? E nós devemos realizar esse desejo do Senhor. Porque como é que as pessoas vão conhecer a verdade se a gente não levar Jesus até elas? E nós precisamos fazer o ID, nós precisamos obedecer o nosso chamado, o chamado de Deus em nossa vida.
Nós precisamos renunciar nossas vontades, nossos desejos, para fazer a vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz que já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então é Cristo que vive em você. Então você deve ter a vida dele em você. Você deve levar Jesus às pessoas. Amém. Então essa é a vontade do Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus nos deu o exemplo para fazermos a vontade do Pai. Abram aí no livro de João, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia. Jesus nos deu o exemplo para fazermos a vontade do Pai. João capítulo 4, versículo 34. E diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amados, se a gente lermos os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, a gente vamos ver que em todos os momentos Jesus ele nos ensina que ele veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. E nós não devemos ser diferentes, nós devemos fazer a vontade do Pai que está nos céus. Amém? Nós devemos viver o Evangelho, nós devemos nos entregar de corpo e alma mesmo. Nós devemos mergulhar mais profundo, ir mais profundo a cada dia. Mergulhar mesmo nas águas vivas. Nós precisamos querer conhecer cada dia mais a Jesus. E como eu tenho falado, o amor de Deus ele tem criado forma em mim, sim. E todos os dias eu tenho me apaixonado cada dia mais por Jesus. E não tem coisa melhor do que se apaixonar por Jesus, cara. Não tem coisa melhor. É tão bom a gente ter Jesus no nosso coração, a gente sentir Jesus, a gente andar com Ele, de mãos dadas com Ele. Isso é real. Que a palavra dele diz que Ele estaria conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Amém? Jesus ele realizou a sua obra missionária. Abra no livro de Mateus, capítulo 9. Versículo 35. Jesus realizou sua obra missionária. Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Amém? Então, mas Jesus ele nos deu o exemplo. Jesus ele cumpriu a sua obra aqui na terra. O propósito de Deus. Para que um exemplo maior de missionário do que Jesus? Para mim eu tenho ele como o maior missionário que veio aqui nessa terra. É Jesus. Não tem um exemplo maior do que ele. Então o próprio Jesus ele cumpriu a sua missão. Ele obedeceu ao Pai. E ele nos dá o exemplo. Nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos obedecer ao Senhor. Amém? As chamas da compaixão divina ardiam no coração de Jesus, pelas almas perdidas. No versículo 36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então queimava um fogo no coração de Jesus pelas almas perdidas. E esse mesmo fogo ele queima no coração de vocês. Nós devemos criar uma paixão pelos perdidos, por vidas, pelos perdidos. Nós devemos fazer com que esse fogo venha queimar cada dia mais em nossos corações, em nossas vidas. O que é mais importante, amados, nessa vida do que ganhar almas para Jesus, do que fazer a obra do Senhor. O que há de mais importante nessa terra?
Se você entende o propósito de Deus, você sabe que você tem que tomar a sua cruz e seguir Jesus. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Chega, acabou o tempo de brincadeira, acabou o tempo de falar mal um do outro, de inimizade, de contendas dentro da igreja. Se chatear com o líder só porque eles nos repreendeu, nos exortou na frente das pessoas. Não. A Bíblia diz que só um tolo não aceita uma repreensão. Mas o Senhor, Ele nos ensina que nós temos que amar a repreensão. Porque é para o nosso bem. Nós vamos crescer ministerialmente, espiritualmente. Amém? Então a realidade de hoje, que a gente temos visto mesmo, é que falta missionários para fazer a obra. No versículo 37 diz assim: então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucas as pessoas que querem fazer a obra de Deus. São poucas as pessoas que querem abandonar tudo e seguir Jesus. São poucos. São poucas as pessoas que querem se entregar, mesmo de corpo e alma. Querem fazer a vontade de Jesus. Muitas das pessoas são aprisionadas na carnalidade. E já não conseguem mais viver para o Espírito. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, diz que de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. Se o homem semear para a carne, da carne ceifará a morte, a corrupção. Se o homem semear para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, o que é melhor do que isso? A gente temos uma promessa de Deus que é a vida eterna. Jesus, Ele veio, nos ensinou. Jesus, Ele veio, morreu por nós, ressuscitou, voltou ao Pai e Ele disse que um dia Ele voltará. E ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então nós devemos estar focados na obra de Deus, no reino de Deus. A nossa vida não é mais aqui na terra, a nossa morada é lá no céu. É com Ele. Lá que é o nosso lugar, João capítulo 14. O irmão estava falando, o Senhor Ele fala que lá é a nossa morada. Ele já preparou já para cada um de nós. Então não deixa o diabo ele te distrair. Não deixa o diabo tirar a tua concentração, o teu foco em Jesus. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer te tirar do foco, ele quer te distrair. Nós temos que estar com os olhos em Jesus. Com os olhos em Jesus. Nós não podemos nos distrair. Amém. Quando fazemos a obra de Deus, quando fazemos a obra, fazemos para Deus. Amém? Abram em Mateus capítulo 25, versículo 40. Glória a Deus. Não, vamos ler do versículo 31 em diante. Amém? Me acompanhe, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Versículo 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Amém? Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Versículo 36. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Versículo 37. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber?
Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando fazemos a obra de Deus, amado, nós fazemos para o Senhor, não fazemos para homens, fazemos para Deus. Amém? Continuando no versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Versículo 45, ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Versículo 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Mas aqui Deus ele fala um pouco aqui do juízo final. E ele diz aqui que quando ele vier no seu trono de glória com os anjos, ele reunirá todos os povos, línguas e nações. E separará, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Separará os seus filhos para o lado da direita e os filhos da perdição para o lado da esquerda. E ali ele fala: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede aos que estiverem à direita. Vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. Estive preso, vocês foram me visitar. Sabe o que é isso, amado? É fazer a obra de Deus. É aqueles que entendem o propósito de Deus na sua vida. É obedecer o mandamento do Senhor. É viver o ID, é viver o evangelho do Senhor. Você não está fazendo a obra de Deus em vão, não. Vai ter uma recompensa, tem uma promessa de Deus para a tua vida. Amém? É prazeroso fazer a obra de Deus, não tem nada melhor do que fazer a obra do Senhor. Isso ele está à procura, não de pessoas com títulos, mas pessoas que têm um coração na obra, para se entregar a Ele, para fazer a obra para Ele, para ganhar vidas para Ele. Porque vidas estão sendo ceifadas aí. E o que é que a igreja está fazendo? O que é que a igreja de Cristo está fazendo? Vidas estão sendo ceifadas. O que é que nós estamos fazendo para Cristo? O que você tem feito para Cristo? Quero que você reflita um pouco. Qual a vida que você tem tido com Jesus? Será que você tem pagado um preço por Ele, como Ele fez por você, como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2? Que Ele mesmo sendo Deus, Ele se humilhou e se entregou à morte, se fez servo por nós, para nos dar a vida eterna. Amém? Então quando fazemos a obra de Deus, não fazemos para homem, fazemos para Ele, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Quando não fazemos a obra de Deus, desobedecemos ao Senhor. Como diz no versículo 45. Diz assim: e ele responderá: digo a verdade, que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E no versículo 46 ele diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Há uma recompensa, amados. Seja obediente. Não desista do teu chamado que Deus ele preparou para ti. Tem muita gente fugindo do propósito de Deus. Fazendo como Elias, se escondendo dentro de uma caverna. Amados, todo cristão a gente passamos por luta, passamos sim. Mas a Bíblia diz que Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Sabe o que é isso, amado? É a gente reconhecer que a gente precisa dEle, que a gente depende dEle. A gente precisa buscar Ele. Buscar Ele em oração, ler a palavra de Deus. Nós precisamos buscar conhecimento, conhecer mais do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho não está só escrito aqui nesses 4 livros, não. O Evangelho se vive. Amém? Vamos buscar o Senhor, amados. Nós estamos vivendo sim, meu
O pastor tem pregado muito lá na igreja e eu tenho pego isso para mim. Nós estamos vivendo o último dia, os últimos tempos da igreja aqui na terra. Jesus, ele está voltando, amados. E o tanto de vidas ainda que tem para ser salvas para Jesus. Sabe que nós temos cumprido o desejo do Senhor, que aqui todos tenham pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Sabe que a gente tem pregado o evangelho? Talvez até para o seu vizinho mesmo, do lado da sua casa, para seus familiares. Tem vidas lá, precisam ser salvas para Jesus. Amém? Então, eu tenho orado a Deus. Eu perguntei para o Senhor o que Ele queria que eu viesse fazer aqui. E Deus, Ele me respondeu. Deus, não tem nada que você pergunte para o Senhor que Ele lhe deixe sem resposta. E eu tenho entendido o que Ele quer para a minha vida. Eu vim para cá não para ensinar, mas para aprender também, porque quem ensina é Ele. Quem ensina é Ele. Eu vim para aprender. E eu tenho aprendido muito aqui pelo pouco de tempo que eu passei. Amém. Seremos recompensados por fazer a obra do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 34. Diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Há um reino que já foi preparado para mim e para você. Amém? Há uma recompensa. Seja obediente. Obedeça às suas lideranças, seus pais espirituais. Escute o que Ele tem ensinado, tem passado para vocês. Há uma recompensa. O reino de Deus, a nossa morada que é lá no céu. Nós estamos aqui só de passagem, amados. Não perca o foco, não se distraia. Amém. Então é isso, amados. Vamos nos entregar mais, vamos buscar mais o Senhor. Ele tem nos chamado, Ele tem nos incomodado a buscar mais a Ele. E nós precisamos sim se arrepender e buscar mais ao Senhor, buscar mais da presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos nos dedicar mais, passar a obedecer mais, parar para ouvir mais a voz de Deus. E amados, tenha certeza que ouvir a voz de Deus não é difícil. Deus, Ele age de uma forma simples. Até então, estava conversando com o meu pastor e eu tinha outra visão. Pensava que para Deus falar com uma pessoa tinha que acontecer algo extraordinário. Para Deus revelar algo para uma pessoa tinha que os céus ia descer e o fogo ia estar. Não, Deus, Ele trabalha de uma forma simples. Basta você estar com o coração aberto ao Senhor. Você vai ouvir sim a voz de Deus. Muitas e muitas vezes eu creio sim que Ele tem até falado ao teu coração, mas você não tinha ouvido a voz do Senhor. Então, mas vamos viver o Evangelho, vamos viver o ID, vamos pregar o Evangelho, vamos fazer missão, nossa missão, a missão que Deus tem nos dado, vamos cumprir o propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida, vamos obedecer ao Senhor. Amém, amados? Há uma recompensa para você. Há uma morada de Deus para você lá no céu. Jesus, Ele é a nossa morada. A Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouros na terra, mas juntar o nosso tesouro no céu. Onde está o teu coração? Será que você está com o coração voltado para Jesus? Hoje em dia a gente vê muitos filhos pródigos aí fora da casa do Pai. Mas não só fora, também tem filhos pródigos dentro da casa do Pai, que tem deixado de seguir Jesus. Tem feito as coisas só por obrigação, porque o homem mandou, a liderança mandou, os pais espirituais mandaram. Não, nós temos que fazer as coisas para Deus, é para Ele. Amém? Então, mas essa é a palavra que eu queria trazer para você essa noite.
Amém? Eu creio e sei que tenho certeza que Deus falou no seu coração. Eu tinha orado bastante a Deus pedindo uma palavra, Senhor, mas eu quero que o Senhor fale com eles, não é que eu vinha falar com eles. Mas que o Senhor vinha me usar, que eu vinha ser boca do Senhor lá naquele lugar. E, amados, nós precisamos sim, amados, parar de brincar de ser crente, de ser cristão. A vida de ser cristão não é só ir para a igreja. A vida de ser cristão não é só carregar uma Bíblia nos braços. Ser cristão é você ter Jesus no seu coração. É você espalhar o amor de Jesus. É você ganhar almas para Jesus. Isso é ser cristão. Você tem que ser boca de Deus aqui nessa terra. Eu sei que vocês são boca de Deus aqui nessa terra. Amém, amados? Eu queria que os irmãos se colocassem de pé.